Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus cuidará de ti. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai, salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Ainda que tudo passe, o que é de Deus permanece. A coisa melhor que tem é ver bem, especialmente as coisas de Deus. Deus disse para o profeta Jeremias: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir.
Velar significa passar a noite, o tempo todo vigiando, guardando, de alerta, não é? E não há coisa melhor do que você saber que está velado, que está velada. Num sentido, ser vigiado, vigiada significa inferno, significa cadeia, mas no outro sentido significa segurança, significa paz. E nesse sentido, é bom ser velado, é bom ser vigiado, é bom saber que existe alguém, existe um superior, existe um poder velando por você. Agora, a coisa melhor que existe também é ver, e ver bem. Ver que está sendo guardado, que está sendo livrado, ver que está sendo velado. Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Jeremias capítulo 1, verso 12. Como o marido vela sobre a esposa, isto não através de um ciúme maligno, mas através do amor, através daquilo que de fato liga aquela pessoa a ele, de forma tal que possam estar tão distantes como for. Um está velando pelo outro, no caso de um casal. Agora, ouvintes amados, Deus não é apenas convicto, Deus é a convicção. Deus não é apenas verdadeiro, Ele é a verdade. Deus não é apenas uma coisa boa. Ele é aquela coisa, não é? Ele não é um meio apenas. Ele não é um instrumento de última hora ou instrumento para determinado instante. Deus, Ele é contínuo, Ele é ininterrupto, Ele é constante, Ele é a glória da Shekinah, Ele é a luz ininterrupta na vida daqueles que são de fato seus filhos. Por quê? Aqueles que são filhos de Deus é que formam a sua esposa. E sendo a sua esposa, numa linguagem bíblica, é a sua palavra. E ele vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Ele disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E ainda que tudo passe, o que é de Deus permanece. Em relação ao casamento, por exemplo, Jesus disse: aquele a quem Deus une, não separe o homem. O homem não pode separar.
se de fato foi Deus, não haverá divórcio, não haverá separação. E Paulo faz uma pergunta que é um desafio: quem nos separará do amor de Cristo? É a distância? É a dificuldade? É a contradição? É a decepção? É a morte? É a nudez? É a fome? Ele lançou mão de tudo que poderia separar, decepcionar. Ele disse: nada poderá nos separar do amor de Cristo. Agora, o amor de Cristo não é visto somente pelos revelados, para cima, olhando lá além do céu azul, além das nuvens. O amor de Cristo, às vezes, está ao nosso lado. O amor de Cristo, às vezes, está abaixo de nós. O amor de Cristo é, às vezes, uma criança. É, às vezes, uma pobre criatura, acabada, toda transtornada. Diz a história que São Martim, antes de se converter, numa noite gélida, estava caindo muito gelo, neve, encontrou com um velho na rua. Ele era soldado, estava ali quase morto já. E ele, não tendo outro meio, tomou a sua capa, tirou a espada, cortou a capa no meio e cobriu o velho. Depois Jesus apareceu para ele com aquela metade da capa. Aquele velho era o amor de Deus. Aqueles que ficaram com Davi, por exemplo, ficaram com o amor de Deus, mesmo na hora que ele estava parecendo um doido. Mesmo quando ele se associou aos marginais, aos endividados, mesmo quando ele estava foragido, mas eles ficaram ao lado da palavra, ao lado do amor de Deus, em todos os instantes, porque isso é como a glória da Shekinah. Se um dia Deus amou a Jacó, então ele o amou todos os dias, todos os segundos de sua vida. Se um dia ele amou a Davi e o chamou dentre as ovelhas, ele o amou todos os segundos da sua vida. Ele não o desprezou em circunstância alguma. Isso é como o pai do filho pródigo. Não houve momento que aquele sangue do filho deixou de ser o sangue do pai. Não há momento algum que o sangue de seu filho deixa de ser o seu sangue. E assim é Deus para com seus escolhidos. Por isso ele vela sobre eles, para fazer cumprir as suas missões, os seus deveres, os seus ministérios aqui na terra, com suas curvas, com suas voltas como os rios. Se você viaja de avião, você pode ver esse belo rio, e ao passar numa ponte, você não vê mais do que 500 metros à esquerda, à direita, 200 metros, mas por cima você vê quantas voltas aquilo dá, contornando obstáculos, mas sempre chegando ao seu objetivo. Assim é a igreja de Jesus Cristo. É assim com os filhos de Deus. Ela contorna os obstáculos.
ela dá voltas, na verdade. Tem hora que parece que está correndo contra a lei, está voltando de onde ele veio. Mas não é assim. Isso é defeito do terreno, isso é defeito do pó, isso é defeito da terra, isso é defeito da dimensão, isso é defeito da carne e do sangue. Mas aquilo só tem um destino. Aquilo só tem um destino. É voltar, é ir para o lugar de onde veio. Sim, os filhos eram para ser criados pela palavra e não pelo sexo. Mas, veja, a queda não mudou nada. Apenas foi para manifestar atributos de Deus. A queda de qualquer personagem na Bíblia, escolhido por Deus, não mudou nada. Aquilo foi simplesmente para cumprir a vontade de Deus, o tipo de Deus, e mostrar que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que somos. E mostrar que todos eles eram sujeitos às mesmas paixões que somos. Mas nada mudou. Os erros, as falhas dos escolhidos, não mudou o parecer de Deus a seu respeito. Porque Deus não muda o seu parecer. E a bondade, a moralidade dos falsos, a moralidade de Balaão, a moralidade de Caifás, a moralidade de Anás não mudou o parecer de Deus a respeito deles. Falso profeta Balaão, ou Absalão, falso com toda a sua condição de angariar ali por fora da porta. Você ficará pendurado por aquilo que você considera sua força, por aquilo que você considera seu poder, pela sua própria moral. Sim, todos eles ficaram dependurados naquilo que eles eram. No entanto, aqueles que foram chamados por Deus ficaram sustentados pela mão forte e poderosa de Deus. João, quando viu a Jesus Cristo, caiu na terra como morto. Mas quantas vezes ele comeu com Jesus e nunca caiu? Mas agora, quando ele viu a Jesus em sua sétupla glória, ele caiu como morto. Mas ele caiu. Agora o adversário diz, até que enfim o homem caiu. Caiu? Sim. Vocês estão enganados. Vocês pensam que foi uma serpente lá da ilha que o atacou? Que o feriu? Ele caiu foi mediante o poder de Deus, da destra de Deus. Ele caiu para levantar e ver coisas que vocês não podem ver. Foi para isso que ele caiu. E vocês ficarem conjecturando, inimigos de Deus. Se algum dia Jesus vos amou, ele passará, ele cruzará o vosso caminho novamente e vos dirá, eu sou Jesus a quem vós estáis a perseguir, a quem vocês têm abandonado. Sim, os filhos de Deus eram para ser criados pela palavra e não pelo sexo. Mas a queda não mudou nada. Isso foi apenas para Deus manifestar atributos. Os filhos de Deus são gerados pela palavra, da mesma forma. Por isso se tornarão soberanos a ponto de não passarem com o céu e com a terra. Isto quer dizer, a ponto de não passarem com a ordem social do dia. Quando eles chocarem com a ordem social, religiosa do dia, nenhum deles passou, nenhum deles se perdeu.
Ele sempre cuidou de cada um deles. Ele cuidará de ti, não porque você é um bebê, e nem porque você é um santo, entre aspas. É porque você é a palavra dele. Ele vela sobre a sua palavra, isto é, sobre a sua noiva, e velar é passar a noite vigiando. Ainda que eu andasse pelo vale escuro, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Ele está comigo. Ele vigia, Ele está de alerta. Ele é o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, para as dificuldades, para as fronteiras, para as barreiras. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de sua noiva. O guarda de Israel. O Israel espiritual é a noiva do Senhor. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua alma. Ele te guarda para si, não para a sociedade. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e todo sempre. Por isso você não está só. Não estou só na minha vida, paz. Tenho um amigo que me satisfaz. Não estou só em meio à solidão. Oh, meu Senhor, me estende a sua mão. Guarde isto, Deus não muda seu parecer. Não importa quanto bom moralista fosse Caifás, Deus continuaria dizendo: você é semente da serpente. A semente da serpente é extremamente religiosa. É o santo homem. Mas toda semente de Deus, todo lírio sai do lodo. Senhor reverendo lírio, aqui agora está. Ele vela sobre você. Ele te guarda. Ele te redime de todo mal. Por isso ele canta, por isso ele diz: bendiz, ó minha alma, bendiz ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, pois é Ele quem te perdoa, é Ele quem te sara, é Ele quem te redime do mal, é Ele quem te lava, é Ele quem te purifica, é Ele quem te justifica. Por isso, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? A própria Bíblia diz: é Satanás, é o leão, isto é, o diabo que ruge como leão. Mas o leão mesmo é o Senhor Jesus Cristo, é o leão da tribo de Judá. Você já pensou você ter um leão amigo? Que guarda, se o homem se sente bem, com segurança tendo um cachorro no seu quintal, quanto mais tendo um leão que lhe guarda. Ele te guarda, ele vela, segundo por segundo. Deus te abençoe agora. Deus te dê saúde. Deus te abençoe com a bênção espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Você está ouvindo o programa Fé para Vencer, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, aqui em nosso canal, sempre com uma mensagem poderosa de Deus, trazida a nós na voz do saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva. Continue ouvindo e compartilhe com seus familiares e amigos essa programação que promove fé, a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Entre em contato conosco através do número 869-9849-8857 e obtenha mais informações sobre a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Convidamos você a assistir aos nossos cultos que são transmitidos ao vivo aqui em nosso canal nas segundas, quartas e sextas-feiras a partir das 18h30 e aos domingos às 8 da manhã e também à noite a partir das 18h30. Ele vela sobre ti com amor sem cessar, sempre atento ao teu bem. Qual a mãe que vela o seu filhinho, guarda-te a todo instante também. Fraco porque tu estás abatido e sem vigor, lança fora o temor, confia em teu Senhor. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Qual a mãe que vela o seu filhinho, guarda-te a todo instante também. Desde as eras sem fim, viu-te a ti, viu-me a mim, lança fora o temor, ó, confia em teu Senhor. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Filhos nós do Pai Celeste, em seu seio abrigados, a nenhuma ave ou estrela um refúgio assim foi dado. Deus aos seus ampara e nutre, dar-lhes a